Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. A mensagem de hoje é intermináveis porquês. Criança pergunta quando quer saber? Nem sempre. Portanto, é importante que a mãe ou o pai explique sempre que possível, mas se as perguntas continuam, das duas uma. Ou os pais são mal explicadores ou estão respondendo com palavras quando deveriam agir. Um dos motivos das perguntas infindáveis é o filho perceber que vai conseguir o que quer, desde que ignore as respostas e insista no porquê. Perguntar já é uma ação. Pouco importa a resposta, os olhos estão irritados, não curiosos. A intenção é vencer o adulto pelo cansaço. Vou cansá-lo até você deixar que eu faça o que eu quero. Forma-se um cenário de esgrima, a mãe acha que não foi atingida e teima no diálogo. A ação se responde com ação, palavra com palavra. O filho está agindo, de nada adianta só ficar falando. É preciso que você também haja. Duas soluções são possíveis. A primeira é decretar: filho, você só tem direito a mais uma pergunta. Pare, escute, veja, pense e responda. Depois vire as costas e vá embora, encerrando a questão. A outra é inverter o jogo. Agora, filho, é você quem vai me responder. Por que você me pergunta tanto? E aí ficar aguardando a resposta. Enquanto ele não responder, não vai continuar porquezando. Em geral, os pais não conseguem estabelecer as coisas desse modo. Talvez porque no fundo queiram dizer sim. Nesse caso, o não equivale a um insista mais e mais. É um não parecido com o que a namorada diz ao namorado quando ele tenta avançar o sinal. É um não que diz: continue avançando. Contrariar adequadamente uma criança não a faz infeliz, estabelece o necessário limite para viver bem. Quem não tem limite sofre pelo que não tem, pois acha sempre que poderia ter mais. Puxãozinho de orelha básico aí, viu, gente? Porque veja bem, tanto serve para pais como para professores. Nós vamos encontrar crianças que vão ficar questionando a gente o tempo todo. O fato de questionar não é curiosidade, não é vontade de aprender algo novo. Às vezes é para tirar a gente do sério mesmo. É a falta do limite. Então, quando uma criança está perto da gente, principalmente se a gente estiver ocupado e a gente não está dando atenção, essa criança quer fazer de tudo para chamar a atenção. Ela quer a sua atenção o tempo todo, né? E aí, se você não colocar um limite, você fica sem tempo para fazer suas coisas, porque você tem que ficar olhando para a cara dessa criança o tempo todo. Você tem que fazer tudo aquilo que ela quer. E ela percebe que se ela tirar você do sério, você vai falar para ela: vai jogar, vai para frente da televisão, pode jogar com um coleguinha na rua, vai brincar. Então, às vezes a criança, principalmente quando tem lição de casa, né? A criança fica: por quê? Porque ela não quer fazer a lição. Então ela fica perturbando o pai e a mãe, ou para fazer rápido aquela lição, ou porque ela vai ficar perturbando o pai e a mãe com tanto porquê, e o pai vai falar assim: depois você faz essa lição, vai jogar agora, depois a gente vê isso. Entendeu? É nesse sentido. Então, quando começar por quê, você vai virar para a criança e vai falar: vem cá, faz a pergunta que você tiver que fazer agora que eu vou te responder. Eu não vou te responder mais. Mas por que você não vai responder? Não, porque agora eu estou ocupado, agora eu estou ali fazendo meu serviço, eu preciso fazer a janta, senão você não vai comer, não vai ter comida. E vamos lá. Agora eu vou te responder e você vai se contentar com a resposta. Depois eu deixo você fazer mais perguntas. Agora não. Agora eu só vou responder mais essa. Então, na sala de aula acontecia isso direto. Eu passando lição na lousa, quando vi o moleque estava em pé atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Não, porque eu vim aqui perguntar o que está escrito aqui, professor. Você não está conseguindo enxergar de onde você está? Espera aí que eu vou mudar você de lugar. Não onde eu estou, porque ele não quer sair de perto do colega, né? Não, onde eu estou enxergando bem. Mas ele queria andar na sala. Então, se você está enxergando bem, você copia. Minha letra não é tão ruim assim, não. Dá para entender? Sim, senhor. Volta lá. Então eu não respondia, tinha coisas que eu não respondia, eu só falava: volta pro teu lugar, então que você tá vendo. E não levanta mais, hein? Se você levantar, eu vou te trocar de lugar. Aí você vem sentar aqui, ó, pertinho de mim. Então tem criança que é aquela história, você tem que ser um pouco mais rígido, um pouco mais direto na resposta, porque senão ela vai ficar te tentando ali, até te tirar o juízo. Quando tá te tirando o juízo, ela fala: agora eu consegui, agora vai deixar fazer o que eu quero, para ela ficar em paz, ela vai deixar eu fazer o que eu quero. Seja o filho ou seja o aluno, o tratamento é o mesmo. Ficou insistindo muito em pergunta, ficou fazendo aquilo que você não quer que faça, é justamente para te chamar a atenção, para te prender nessa atenção, tirar o foco daquilo que você quer que ele faça, né?
e ele ganhar. Ele tá ali te testando, ele quer ganhar, né? Ele quer poder mandar mais do que você. Então a criança, ela te testa até a última. Quando ela percebe que ela fácil, né? Tem pai e mãe que fala, ó, você vai na casa do vizinho comigo, eu não quero que você mexa em nada. Não quero que você coloque a mão em nada. A criança já sai sabendo que não pode colocar a mão em nada. Mas a primeira coisa que ela faz quando chega na casa do vizinho, por que tem isso aqui? Por que funciona desse jeito? Para que serve isso daqui? Ela não vai colocar a mão. Mas ela vai ficar questionando tudo que tem na casa do vizinho e o pai fica sem saber o que falar, porque fica sem graça perante o vizinho, né? Aí o que o pai faz? Pega o celular e fala, Tó, vai jogar. Enquanto você tá jogando, você tá quieto lá. Senta lá no sofá do vizinho, vai jogar que eu preciso conversar com o vizinho. É o que ele queria. Ele já sabe que isso aí vai acontecer. Toda vez que ele estiver perturbando, você vai dar o celular na mão dele, ele vai jogar, ele vai brincar. Então não deixe a criança ou o aluno perceber que ele está ganhando no grito, né? Ele tem que te responder também. Você também pode questionar ele. Fala, vem cá, você está com tanta dúvida por quê? Na sua casa não tem parede, na sua casa não tem quadro, na sua casa não tem cama. Você sabe muito bem o que são essas coisas aqui. Na sua casa também tem. Senta ali, fica quietinho ali, que agora eu preciso conversar com o meu vizinho aqui. Quando eu terminar de conversar, aí as perguntas que você tiver que fazer, você vai me fazer quando chegar em casa. Guarda todas as perguntas que você tiver a respeito do lugar para você me fazer quando chegar em casa. Em casa nós vamos sentar, você vai fazer as perguntas e eu vou te responder tudo de uma vez só. Tá entendido, Joãozinho? É assim que funciona. Porque se você ficar fazendo o que ele quer, onde ele quiser, você não vai ter paz para fazer absolutamente nada. Na sala de aula, então, são 35, 40 alunos. Pensa se todos eles começarem a agir dessa forma, porque um age, dá brecha para o outro agir também. Na sala de aula, quando eu passava a lição, que vinha um perguntar, professor, o que está escrito aqui? Eu já falava, você não está enxergando? Não, eu tô. Então, você está enxergando, você sabe, minha letra não é tão ruim assim, não. Então, volta lá e copia. Se você não estiver entendendo, você vai tentando aí de sílaba por sílaba que você consegue. Mas eu não mudava minha letra por causa de aluno. E sempre que tinha esse tipo de coisa, vinha o Joãozinho, depois vinha a Mariazinha. Eu falava, opa, parou. Tá ruim de enxergar aí? Peraí, vou escrever com a letra maior ainda. Mas eu não fazia o gosto deles. Eu fazia o meu. Eles tinham que ter limite. Eles tinham que saber aonde podia ir e aonde não podia. Na minha sala não queria ninguém em pé. A aula inteira era aluno sentado. Eles ficavam em pé quando tinha uma dinâmica, quando tinha um porquê que eu desejava, um objetivo. Aí eu deixava em pé. Aí cantava, dançava, pulava. Mas se não tivesse objetivo, não ficava em pé na minha sala, não. Aquela história, deixei no banheiro, esquece, comigo não. Porque você deixa um, você tem que deixar os 35. Se prepara. Ah, mas eu não me importo. Tem que se importar. Porque faz parte da disciplina de uma sala de aula. Tem que se importar. Né? Você tá lá explicando matéria, o Joãozinho sai, ele volta. Professor, não peguei a explicação, não sei o que é pra fazer. Aí é a hora da Mariazinha. A Mariazinha vai, você tem que explicar pra Mariazinha também. O que é isso? É coisa de doido? Não, tem que ter o horário certo ali. Tá explicando matéria, tem que estar todo mundo sentado olhando pra professora. E as perguntas durante uma explicação, eu sempre falava assim, olha, levanta o braço. Porque tem aluno que enquanto você está falando, ele quer cortar teu raciocínio. Ele quer que você se perca. Ele não faz isso, às vezes, consciente, mas faz. Né? Não, se eu perguntar aqui, a professora vai ficar toda atrapalhada ali, aí eu enrolo ela. Então, não, isso não. Estou explicando matéria, vocês vão ficar quietos, prestando atenção. Quando eu terminar de explicar, aí vocês podem perguntar se vocês tiverem dúvida. Terminei de explicar, alguma dúvida? Às vezes pergunta aquilo que você acabou de explicar, né? Aí você vai lá e explica com outras palavras. Entendeu agora? Ah, entendi. Aí tá lá fazendo, quando vê, professora, mas é para copiar aquilo que tá na lousa mesmo? Essa pergunta, se é para copiar o que tá na lousa, adivinha, se não é para tirar o juízo de um professor. Com o passar do tempo, eu levava, quando eu tinha já uma disciplina da sala de aula, eu levava até na brincadeira, né? Eu virava pro aluno e falava, não, é para deixar de enfeite aí na lousa, ó, tá linda a lousa com a minha letra, né? Aí o aluno se tocava que tinha feito uma pergunta idiota e fazia a lição. Mas isso quando você já tem uma sala disciplinada. Aí você pode até brincar, mas quando você não tem a sala disciplinada, você olha para um aluno desse e quer matar ele ali com os olhos, né? Caramba, tô passando lição, falei que é para copiar e a criatura tá me perguntando se é para copiar. É para tirar você do sério. É para tirar você do foco. E nesse momento você não vai sair do foco, porque você é um profissional, você tem que ter ética, então você vai fazer o quê? Sim, senhora, dona Mariazinha, é para copiar.
tá aí para isso, né? Faz o seu caderno e faz o melhor que você puder, que daqui a pouco eu tô olhando o teu caderno. Aí pronto, acabou. Você falou que você vai verificar o que ela tá fazendo, que ela tá verificando o que você tá fazendo. Mas quando você reverte isso e fala, eu vou verificar o que você tá fazendo, aí acabou. Aí não tem mais graça. Aí vai fazer direito, porque sabe que a professora vai olhar o caderno. Entenderam como é que funciona? Infelizmente, a criança, ela não vem com aquela coisa, né, do volume, né, que você coloca o tanto que você quer e fica. Ela vai oscilar o tempo todo. Um rádio eu coloco no volume que eu quero e fica lá naquele volume o resto da vida. Só vai aumentar ou diminuir se eu for lá no controle remoto. A criança não. A criança vai ficar oscilando o tempo todo. E o tempo todo você tem que estar trazendo ela para o médio, né? Opa, opa. Aí quando ela cai, você opa, levanta. É o tempo todo assim, vigiando. E se é 30, se é 35, não interessa. Se é um filho ou se é 10, não interessa. Cada um é um mundo único. Porém, o comportamento, eles copiam de um colega para o outro, de um irmão para o outro, eles copiam o comportamento. Principalmente se eles veem que está dando certo, né? Se está dando brecha para aquilo que eles querem fazer, aí eles vão olhar, o outro deixou ir no banheiro, também vou. O outro pôde levantar para perguntar na lousa, também vou. Quer ver uma coisa que eu achava horrível, né? Que eu via professor fazer e eu achava horrível isso? É você estar olhando o caderno de aluno. Eu nunca gostei de olhar caderno de aluno. Só que é obrigação do aluno. É obrigação dele, não minha. Então, o professor ficar olhando, tá faltando vírgula aqui, olha, aqui você não colocou parágrafo, nossa, essa letra tá muito feia. Não, isso daí eu não gostava de fazer mesmo. Mas eu fazia surpresa, né? Hoje eu quero ver o caderno da Joana e da Maria. Traz aqui o caderno. 35 alunos, mas eu quero só da Joana e da Maria. Deixa eu levar o meu também. Não, hoje é só da Joana e da Maria. Quero só ver o caderno delas. Todo mundo sentado fazendo lição e eu olhava o caderno da Joana e da Maria. Mas tem professor que fazia assim, quem terminou de fazer a lição, vai trazer o caderno aqui. Nossa Senhora. Gente, é a pior porcaria que um professor pode fazer. Porque aí vai aquele que terminou, vai aquele que não terminou, vai o curioso, vai aquele que vai para perguntar. A mesa do professor fica lotada de aluno, o professor fica lá no meio. Fora o piolho que corre solto, né? O professor que faz isso é piolento, porque as criançadas vêm tudo assim, de cabeça com cabeça, fica tudo na mesa, aquele motim em cima do professor. E quem diz que o cara consegue olhar caderno daquele jeito ali? É horrível, a sensação é horrível, falta de disciplina total. Aí aqueles que ficam tudo em volta do professor ficam, por que ela fez desse jeito, professor? Porque não sei o quê. Olha, professor, o caderno dessa daqui, nossa, esse daqui não fez nada. Aí fica aquele barulho no ouvido do professor. E os que estão fazendo lição de verdade estão sendo atrapalhados. O direito daqueles de estudar de verdade está sendo podado. E os outros caem na bagunça. O professor que faz isso vira bagunça. Então tem que ter disciplina sim. O professor tem que chamar um de cada vez na sua mesa. Tem professor que faz aquela fila de aluno. Traz o caderno aqui que eu vou ver o caderno. Aí tem aquela fila. Não fica tudo em cima dele, mas faz uma fila aqui. Aí o Joãozinho já grita de lá. Professor, a Mariazinha tá na frente da onde eu tô copiando. Né? Então faz a fila desse lado. Aí faz a fila desse lado aqui. Professor, desse lado aqui, ó, tá atrapalhando. Então faz a fila agachada. Gente, é absurdo. Não. Quer olhar caderno de aluno? Um de cada vez. Você tem receio, né, de chamar e repetir o aluno? Chama por ordem alfabética. Chama pelo número da chamada. Hoje eu vou olhar o caderno do número 1, número 2. Mas não deixa muito aluno em cima de uma mesa, porque cria justamente situações como essa aqui. Os intermináveis porquês. Que aí eles acham porquê para tudo, eles enrolam a aula não rola, né? E é o que a garotada gosta, né? Você vê direto... aquelas lembranças de quando a gente era criança, tal. Tem uns adultos que postam até hoje, quando eu pedia para ir no banheiro e ficava passeando pelos corredores da escola. Não tem regra, aí eles fazem isso mesmo. Aí eu dava um azar danado, que toda vez que eu saía para ir no banheiro, para não assistir aula de ciência, que eu não gostava de um professor da 6ª série, era eu e minha amiga, nós duas saíamos para ir para o banheiro, para não assistir a aula dele, e o inspetor pegava. A gente não deu essa sorte. Mas era um caso que o cara, na aula dele, só falava besteira e a gente não gostava de ouvir. Né? Mas tem alunos que, infelizmente, saem da sala de aula e o professor está lá se matando para ensinar de verdade. Né?
Então você tem que ficar de olho, infelizmente. E a indisciplina numa escola, não estou falando só de sala de aula agora, estou falando de escola, ela começa por essa andança nos corredores. Aí vai o aviãozinho levar droga para outra sala, levar no banheiro, lá eles trocam droga, dentro do banheiro existe a transa. Ah, mas mesmo duas meninas juntas, dois meninos juntos? Sim, sim, eles fazem isso dentro do banheiro da escola. Aí tá todo mundo na sala de aula e eles estão transando dentro do banheiro da escola. Então o professor não tem que deixar o aluno sair da sala de aula de jeito nenhum. Só um caso assim extremo mesmo. Apresentou atestado, tem problema de rim ou problema gástrico. Aí a criança tem liberdade para ir no banheiro. Caso contrário, criança, adolescente não pode ficar saindo do banheiro de jeito nenhum. O problema na escola começou aí. História de aluno ficar andando em corredor de escola. Depois, na hora do recreio, chega na hora do recreio, eles saem do pátio e vão para a sala de aula fazer besteira em sala de aula. Então, o aluno tem que saber que tal horário a tal horário é dentro de um local, é sala de aula. O outro horário é no pátio, só no pátio, não tem essa de ir para a sala de aula. A aula de educação física é só quadra. O que eu mais vejo é o professor de educação física liberando geral para banheiro. Aí pronto, aí a molecada fica rodando a escola inteira, fica com a meia dúzia de gato pingado na quadra. Aí é bom dar aula, né? Meia dúzia de aluno, o resto tá tudo fazendo bagunça na escola. Então não. Começou a fazer muito porquê, corta esses porquês, chega, olha no olho e fala, escuta aqui, vou te responder agora, só que eu tô ocupada e não vou ficar te respondendo 200 vezes não. Agora. Depois você guarda suas perguntas aí, a hora, no momento certo você vai lá e me pergunta de novo. Porque agora não tá sendo o momento certo. Né? Você recebe uma visita na sua casa, o seu filho começa a te perturbar com um monte de pergunta. Começa a te rodear, né? Aí é aquela história, ele é tão esperto que se proibiu ele de ir pro videogame. Mas aí chegou visita, ele começa a pergunta e fala e fica andando em volta de você. Aí você fala, não, vai lá, joga videogame, pode jogar. Porque você quer conversar com a visita. Então, ficar atento com esses intermináveis porquês, porque geralmente não é dúvida, não é busca de conhecimento. É umas pirracinhas aí que é para tirar a gente do sério. E não deve tirar, né? O que a gente tem que fazer é corrigir. Se a gente corrigir isso dentro de casa, a gente não passa aperto em lugar nenhum. Sempre andei com meu filho para cima e para baixo, nunca precisei ir num lugar, ter que fechar o armário da pessoa, ou ter que bater nele na rua, ter que falar grosso com ele na rua. Nunca precisei chegar no extremo com ele, porque eu sempre conversava em casa. Eu falava, ó, nós vamos na casa da sua avó. A avó, aqui você pode fazer tudo. Eu falava, não, é casa da sua avó. Na sua casa você não pode fazer tudo, na casa da sua avó você também não pode fazer tudo. Né? Então, quando chegar lá, você já sabe. Se tiver vontade de alguma coisa, você me fala. Se tiver que comprar alguma coisa depois, que às vezes vê um Danone, vê uma maçã, alguma coisa que em casa não tem, criança tem muito disso, né? De ir na casa dos outros e querer comer o que tem na casa dos outros. Às vezes não come em casa, mas na casa dos outros quer comer. Então eu falava, você viu alguma coisa lá que você gostou, que você queira, você me fala, que em casa eu compro. Mas não pede pra ninguém. Você não vai ficar com vontade que eu compro pra você. Mas você não pede. É feio chegar na casa dos outros e falar assim, eu posso pegar essa maçã aqui e comer? Isso é feio, mesmo que seja sua avó. Não faça isso. Então eu sempre educava de maneira de que ele não saía perturbando ninguém. Pelo menos meu filho nunca perturbou ninguém, não. Dentro de casa, na casa dos outros, sempre teve isso. É a questão da educação. Isso aí é educar.